Momentos com Deus, um momento de reflexão para todos os dias. Junho 11. Aqueles eram tempos diferentes. Pois antes erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andam como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, pondo a prova o que é agradável ao Senhor. E não participe das obras infrutuosas das trevas, mas repreenda-as. Efésios 5:8-11. Um antes e um depois, uma linha de demarcação, um passado e um presente, duas histórias diferentes, é o que marca o cristianismo. Uma vida velha sem conhecer Jesus, e uma nova vida ao lado do Senhor. Foram outros tempos em que vivíamos sem considerar a Deus, quando nossos olhos estavam fixos no terreno, quando brigávamos com nossos irmãos e irmãs por dinheiro, terras ou heranças, quando olhávamos arrogantemente para aquele que considerávamos inferior, ou quando a inveja nos fazia dizer coisas impróprias. Eram outros tempos, em que antes de conhecer Jesus, nossas vidas desfrutavam dos prazeres do mundo, e pensávamos que a atividade dos cristãos era loucura. Eram outros tempos, quando pensávamos que éramos felizes com as vaidades da vida, com sonhos realizados, com banquetes de comida e bebida, e trabalhávamos apenas para este mundo. Sim, aqueles eram outros tempos, em que não havia maior significado do que viver e morrer. Claro, deve ser de outros tempos, pois agora fomos chamados das trevas para a luz, do ódio para o amor, ou da tristeza para a alegria. Porque na ignorância da lei e da justiça de Deus, pensava-se que estávamos fazendo o bem, e não percebemos que Deus escreve todos os nossos atos para nos levar a julgamento. Aqueles eram tempos passados, que não eram os melhores, porque hoje o sentido da nossa vida é Jesus, porque a sua salvação é a nossa veste, porque a sua glória é a nossa retaguarda. Todos nós que seguimos Jesus temos uma história passada, uma época em que ainda não estávamos convertidos, mas hoje a esperança renasceu e a luz de Deus é o nosso guia. Todos nós que começamos a corrida da fé seguimos um caminho estreito com desafios e dificuldades, mas com o poder de Deus avançamos para a eternidade. Pois os tempos passados de ignorância de Deus não são mais tempos de luz, e nossa vida está escondida no Senhor. É por isso que a Bíblia diz que, como não estamos mais nos tempos passados de ignorância sobre Deus, hoje os frutos da bondade, da justiça e da verdade são produzidos em nós. Hoje, não participamos mais das obras infrutíferas das trevas, mas vivemos para o Senhor. Isso deve perguntar a você: você realmente não participa mais das obras das trevas? Já houve uma mudança em você, assim como a de muitos outros que seguem o Senhor? Os sentimentos de orgulho, inveja e egoísmo são cada vez tirados do seu coração? Você não está mais andando nas práticas ímpias de indulgências pecaminosas? Essas são coisas que foram feitas antes de conhecermos o Senhor, mas hoje que estamos revestidos e de Cristo, precisamos de uma maneira mais pura de viver. Os discípulos de Cristo devem tornar-se semelhantes a Ele, isto é, adquirir, pela graça de Deus, um caráter conforme aos princípios de sua santa lei. Isso é o que a Bíblia chama de santificação. Tenha cuidado com a forma como você trata a salvação que Deus lhe deu, para que você não tenha recebido a graça de Deus em vão. Não é possível que, tendo participado da luz, você queira voltar a viver o mundo. Há coisas melhores do que esta, céu, eternidade sem fim, mundos do universo para visitar, um país justo com um rei poderoso e tantas coisas belas aguardam os fiéis de Deus. Não volte aos tempos da vida passada. Amém. Obrigado por ouvir este áudio. Convidamos você a compartilhar com seus contatos e visitar o site biblewell.com.